Sejam bem-vindos mais uma vez ao canal Arquitetura para Negócios. É um canal que eu criei para poder ficar mais próximo, né? Trocar uma ideia diretamente com você, empreendedor. Então eu quero trazer de maneira mais clara, né? Tentando evitar termos técnicos principalmente, e mostrar, né, que é preciso e podemos, né, ter o detalhe, né, algumas coisas, algumas observações e um cuidado maior ainda quando for montar um novo negócio, né? Cuidar dos espaços, pensar exatamente como é isso feito. E estou trazendo aqui mais uma vez, num formato diferente, uma apresentação e sobre uma coisa que às vezes as pessoas não percebem que o arquiteto faz, né? Isso aí nas minhas redes sociais eu costumo sempre trazer, né, para mostrar que a gente pode ajudar em diversas áreas, diversos tipos de negócios e ações, enfim. Então é isso, eu estou trazendo hoje mais uma experiência. Nós vamos analisar um caso de arquitetura temporária, né? E que nós podemos reproduzi-la, né? Pode montar, desmontar em diversos lugares, ou montar e desmontar no próprio local, como é o caso. Eu vou trazer para vocês aqui esta feira, que é a Feira do Alvarinho, já é um sucesso já estabelecido há alguns anos, vem sim evoluindo, não só na parte do negócio, do evento, como até nas questões espaciais, né? Eu tenho que ser sincero em relação a isso. E tem que ser assim, né? Nós temos que sempre evoluir, e como eu falo aqui, ela já um evento que de sucesso, como eu falei, e que contribui muito na divulgação do município, né? E principalmente dos produtores. O Alvarinho, para quem não sabe, é uma casta de uvas que é da regional de Monção e Melgaço, aqui no Alto Minho, norte de Portugal, do distrito de Viana do Castelo. E é muito interessante, é um vinho fresco, muito bom assim, mas até ácido, né? Mas que faz muito sucesso, inclusive no período de verão. Eu tenho amigos que beberam Alvarinho lá no Algarve e nem sabiam, né, de toda essa história e do envolvimento que tem no Conselho. Mas enfim, então eu queria dizer isso, que é uma feira muito importante e que é tão importante quanto cuidarmos de estar sempre evoluindo, né? E eu, com o meu olhar profissional, eu tenho algumas coisas para comentar. Para algumas coisas confirmar, achar interessante, que eu achei interessante, outros também para vocês compreenderem, né, para receber a parte de vidro, né, procurar fazer todo um trabalho de educação em relação a isso também, faz parte, né? Um evento desse porte, com uma organização dessa, ajuda muita coisa, né? Você vê que as crianças já começam a comentar da importância do Alvarinho, é um trabalho feito realmente, vocês vão perceber, eu vou falar aqui numa outra imagem, teve um espaço bem interessante que tem uns brinquedos, né, uns peluches como fala no Brasil, os pelúcias do Alvarinho, né? Tem toda uma questão assim que vai integrando, né? É fundamental isso, né? É cultural, é um evento que passa do nível de negócio para o nível cultural. Então é fundamental. Então, essa questão da sustentabilidade é perfeito. Até a desmontagem, né? Então, todo esse processo tem que ter o cuidado, né? Então, é muito importante mesmo. Espero que sempre tenham essa atenção, aumentem a atenção e aumentem esse cuidado, né? Isso na arquitetura para negócios, todos esses conceitos, isso a gente tem que agregar, né? Não é uma coisa que não seja para mais um elemento, não, é um elemento que agrega valor, traz o sentimento da sua marca, né? A Feira do Alvarinho é uma marca já, então é muito interessante. Aí vocês vão perceber aqui, né? A entrada principal que por que eu falo que é principal? Porque ele tem os acessos, eu vou comentar aqui na outra parte, não é muito definido essa como entrada principal, né? Ele tem outras entradas, como é um ambiente aberto, não tem um controle efetivo de entrada e saída, né? O acesso ao público é direto, então é uma situação complicada de se resolver esses fluxos. Mas enfim, é por aí, eu queria mostrar todo esse sítio aqui que é colocado, né? Vocês podem perceber que é o parque arborizado, né? Tem
tem toda a parte de grama aqui, da relva aqui na frente, né? Vê que até podemos ver bem destacado ali o nome da festa entre as árvores. Enfim, um lugar espetacular. Foi uma grande ação, isso é um dos pontos altos para mim. Essa feira acontecia em outro local, em outro sítio, e nesse caso aí foi espetacular essa ideia, e eu acho que cada vez mais evoluindo vai se tornar um evento ainda maior e ainda mais confortável. Então é muito interessante mesmo. Vamos lá então, vou dar logo um pause aqui, porque eu vou comentar com vocês. A outra imagem é visto daqui para cá, né? E aí eu vou querer comentar primeiramente da distribuição dos principais elementos arquitetônicos, né? Aqui para baixo vocês vão perceber que tem uma ponta, que é uma parte aqui embaixo que não aparece no vídeo, que é onde tem uns restaurantes também. Por sinal, é uma outra reflexão que eu gostaria de fazer para a organização do evento, até que ponto é interessante, né, você ter desse porte aí, devido à estrutura. Eu vejo como que é difícil trabalhar, né, nessas condições, porque, como eu falo, é uma arquitetura temporária, né? Então, eu talvez fosse o momento de tentar duplicar ou triplicar o espaço das tasquinhas, como chamamos esses espaços de alimentação que ficam aqui, né? De repente trazendo esse tipo, dividindo, né, esse mercado aqui com os restaurantes, né? Se tiver o restaurante, mas com comidas mais práticas, com tapas, né, com petiscos, enfim. Não sei, é uma reflexão que eu, como consumidor, penso, né, no melhor conforto, e como profissional, penso para as pessoas e para os empreendedores que vão para lá nesse momento, né? Além do que, nós temos já uma oferta grande de excelentes espaços de restauração, de restaurantes próximos, né? Que a gente consegue acessar a pé da própria feira. Então, é uma coisa que eu acho que tem que pensar, equilibrar. Não sei quais os motivos também, não tive a oportunidade de conversar com quem trabalha, quem criou isso aí tudo. Então, é uma visão minha particular, que vale a pena, de repente, testar, até porque, aqui vai já que eu estou emendando na parte aqui da alimentação, eu tenho uma crítica, por exemplo, aos espaços. É difícil, são feitos, por exemplo, no restaurante, tem uma dificuldade da própria implantação, né? Porque ali é uma área mais difícil, né? Mais irregular, então é uma coisa também complicada. Enfim, eu acho que isso vale a pena, e eu vou me focar até mais nessa parte do restante da exposição do que dessa outra, porque eu acredito que tenha que repensar nisso também, e não interfere efetivamente numa... Como é que eu posso falar? Em outras modificações, né? São praticamente espaços independentes, né? Exatamente por isso. Parece que são dois núcleos diferenciados. Aqui para a parte de trás, para a parte de baixo também, tem toda uma estrutura, né, da parte de segurança, parte médica, tem todas aqui para cá, e um armazém, um backstage ali nessa parte. Aqui é muito interessante, porque isso muda completamente o microclima, né? Essa área é bem mais agradável por isso, por causa dessa arborização. É fantástico. Então, aqui, como eu já falei, a parte das tascas, a entrada aqui é mais voltada para um comércio, né? Alguma prestação de serviço. Tem também nas costas aqui esse tipo de ação, tem transmissões até de rádio direto, tem uns bons expositores nesse lado. Esse ano teve um caixa, um multibanco, como chamam, que eu não lembro de ter outro ano. Isso também é muito, muito útil nesse tipo de evento, né, para retirada do dinheiro, né? Enfim, muito bom mesmo, foi uma boa ideia. Aqui é a parte central que eu falei para vocês anteriormente, que tem uma venda de produtos, camisas e outros
produtos ligados à feira, é interessante. Eu acho que vale a pena ter até um espaço maior. Provavelmente eles vão investir em novos produtos. Eu vejo que o município está ligado, isso eu estou personalizando, né, mas são as pessoas que trabalham, estão ligados nesse tipo de coisa, né? Como que pode ser explorado no bom sentido a marca, né? E então eu tenho certeza que isso vai crescer e esse espaço pode ser até mais interessante, mais interativo, enfim. E esse módulo maior é o módulo principal dos expositores, né? É a parte principal e, na minha opinião, quando eu faço esse tipo de projeto, é a partida, é o ponto de partida de uma exposição, de uma feira como essa, né? Aqui vocês vão perceber uma ilha, que é onde fica a parte de música, os DJs, né? Muito interessante ter virado para os dois lados, isso é uma boa. Em contrapartida, tem um palco aqui, um palco secundário, porque lá considera como um palco principal, né? Apesar de estar no mesmo nível, que tem problemas. Tem problemas de acesso, é um lugar mais complicado, o piso não é protegido, a insolação é muito intensa no horário que tem as principais apresentações, então é um cuidado que tem que se ter. E em falar de horário, outro ponto que eu vou falar aqui com vocês. O que acontece de especial nessa feira é que ela tem podemos dizer que 3 turnos, né? E com o público nos 3 turnos. Tem gente durante o dia, crianças, famílias, tem gente durante a tarde e tem a noite e madrugada. Então, é uma administração bem complicada desse espaço e temos que prestar atenção nessa mudança de característica de público e na mudança das questões climáticas. Aqui nós temos uma situação, vocês vão até perceber o sombreamento, isso é à tarde, né? Tem lugares que é difícil de você ficar, né? Então, e se tiver a parte com chuva também, então é uma outra situação que pode complicar. Então é bom que as pessoas responsáveis por isso fiquem atentas para esses espaços, né? Por exemplo, essas 2 soluções aqui é basicamente estética, né? Não dá nem para comentar. Lembrar que nós temos, né, essa entrada e tem outros acessos, né? É isso que eu acho que é bem complicado. Você pode vir da rua principal, você pode vir do Parque das Caldas, até tem uma área infantil que também tem que ser mais bem trabalhada, mais bem explorada, que fica mais aqui. É interessante que fica ao lado de um parque também infantil. E o que mais que eu posso falar dessa parte aqui? Eu acho que eu vou andar mais um pouco aqui no vídeo para vocês acompanharem. Aí vai ficar mais próximo. Então tem que ter muito cuidado com essa parte. Vocês estão podendo ver aqui as pessoas caminhando e vou dizer que estava uma temperatura e eu consegui nos 3 horários. Na madrugada não, mas consegui nos 3 horários da feira. E deu para perceber muito isso, né? Então tem que ter muito cuidado com isso. Talvez um reposicionamento, né? Pode ser interessante, uma ligação mais protegida entre essa parte da alimentação e a parte dos produtores. Enfim, tem soluções, né? Não entendo muito bem esse formato, volto a dizer, eu não converso com as pessoas, não tenho esse acesso para saber de como que chegam, né? Acho que aqui nessa entrada é prejudicial, que nós temos um fluxo muito solto, então não é garantido que as pessoas vão e venham, né? Que façam esse contorno. Então, esse trabalho tem que ser mais direcionado, né? Porque nós temos, sim, dar liberdade ao público, mas nós temos que dar o retorno aos investidores, né? Aos parceiros, né? Que a feira também acontece por causa de tudo isso, né? De todos que se envolvem nessa situação. O parque parece que foi dotado de mais uma infraestrutura, isso nota-se uma qualidade, tem subestação de energia, uma série de coisas que eu percebi, e acho isso ótimo, mostra a atenção, como eu falei, né? Lamento, aqui tem um acesso muito interessante,
poderia ser explorado de alguma forma, e é fechado, acho que justamente porque tem uma parte de estrutura, de infraestrutura, né, de energia, de uma série de coisas aqui nessa parte de trás, mas não sei. Eu acho que vale a pena pensar, porque é interessante, é rampado, né? Você não tem todo um contorno para você fazer, para uma entrada, né? Aqui tem uma outra, como eu falei, que tem uma escadaria. Enfim, eu acho que tem que pensar melhor nessa questão dos fluxos, porque é fundamental, né? Em qualquer processo, qualquer projeto como esse, né? Aqui deixa eu ver se vão aparecer mais. Desde já agradecer a imagem cedida para o meu amigo Nuno, que tem um canal no YouTube também, o Miradouro. Depois eu vou deixar na descrição do vídeo aí para vocês o canal deles, que é fantástico. Já abraçaram Monção e Monção já os abraçou, né? E eu agradeço mais uma vez pela sessão da imagem e o carinho sempre que tem aí conosco. Então vamos lá, mais um pouco, vocês vão ver mais, tá vendo, por cima. Como eu falei, eu acho essa parte externa aqui, que é o apoio para as tasquinhas, bem complicada. Não sei como chegaram a essa função. Uma outra coisa que eu não citei, que é interessante, que é ter mais de um ponto para a compra dos copos, né? Desculpa. Porque isso ajuda a não ter concentração, né? Agora tem que pensar estrategicamente quais são os melhores pontos, sem dúvida nenhuma. Porque, para quem não conhece, né? Eu estou falando aqui, mas você adquire o copo e consegue com essa taça, né? O copo. Com essa taça, você consegue provar os vinhos dos produtores e escolher quais os melhores. Não é o melhor nem o pior, na verdade, né? É o que mais vai ao seu gosto para poder comprar. Enfim, eles comercializam tanto refrigerados quanto ao natural, né? Então é muito interessante mesmo, é a qualidade. E olha como é que é interessante, eu não sou especialista na área, mas como tem nuances completamente diferentes. Né? Apesar de ser a mesma casta, os mesmo território, enfim, é muito interessante mesmo. Vamos continuar aqui. Então, como eu falei, a parte principal, que é o que tem que moldar todo esse layout, mas eu acho que vale a pena pensar principalmente nessa movimentação solar. Vamos andar mais um pouco, acho que ele consegue mostrar mais de cima, que vocês têm uma noção de como é. Tem que ter uma parte aqui mais operacional, como eu falei, e é preciso, né? Não tem como, tem sempre que ter, e tem que ter tanto o conforto quanto a parte que nós vemos, né? Isso aí, sem dúvida, a arquitetura para negócios fala exatamente disso. Nós não podemos excluir ninguém, né? É público, colaborador, quem está visitando, quem está trabalhando, enfim. Olha a responsabilidade que é, por exemplo, a parte da energia, né? Para um evento como esse. Então tem que estar tudo fluindo da melhor maneira possível. Então é isso, acho que consegui passar mais ou menos a minha impressão geral. Estão vendo aqui o palco, como eu falei. Eu, por exemplo, eu gosto muito do folclore regional e tive dificuldades para assistir algumas coisas aqui, algumas apresentações, por isso. Né? E falar em dificuldade é uma outra coisa. Desculpa, para terminar aqui essa minha fala, que é, além de um suporte melhor, um espaço melhor de alimentação, né, uma quantidade, disposição para as tasquinhas, eu acho fundamental, mesmo que possa colocar e retirar em alguns momentos, criar espaços de lounges para esse tipo de evento que pega um dia inteiro, né? Que muitos ficam bastante tempo. Eu cheguei a ficar muitas horas aí, né? Tem muita visita de crianças e tudo mais, né? Então, nós temos um horário, são muitas famílias, né? Porque nós temos à disposição uma série de coisas, né? Da parte da alimentação,
é fantástico, né? Temos do doce aos salgados enchidos, enfim, e a gama, por sinal, desse ano foi melhor ainda, né? Com doces, tábuas, né? De frios, né? Tem muita opção, salgados, e aí não tem um devido conforto, né? Então tem que ter muito cuidado. Tem algumas situações que as pessoas esperam muito e acabam, por exemplo, né, na área, né, em frente à Tasca, meio tumultuando, porque é difícil, que é uma área de pagamento e de entrega do produto. Né? E tem produtos que são feitos na hora. Então dá um problema ali nisso, mas são coisas que eu acho que aos poucos vão sendo melhor trabalhadas, mas esse espaço do lounge eu acho fundamental. O que temos lá nas Caldas, temos umas mesas, não dá suporte. Além de ser distante, além de ter pessoas que não conhecem, né? Então é preciso criar espaços assim de descanso, de conversação mesmo, né? De relacionamento, e para poder as famílias também ficarem um pouco mais confortáveis, principalmente na questão da compra, né, da alimentação e tudo mais com crianças, enfim. Eu via, tinha umas cadeiras e tal, que por sinal eu vi muito idoso, que também é uma outra característica muito interessante, né? As pessoas da terceira idade visitando, aproveitando, isso é fantástico, é emocionante a gente ver como as pessoas se integram, né? Isso é fundamental. Mas aí, pergunte se a cadeira era mais confortável, né? É aquela que você senta e depois você pede um guincho para te ajudar a levantar. Então, esse cuidado, esse tipo de coisa, que eu acho que vale a pena estarmos mais atentos para as futuras edições. Tá bem? Espero que vocês tenham gostado aí. Volto a falar que é uma questão realmente para comentar, mostrar que a gente pode participar, sair um pouco do achismo de algumas coisas, das boas ideias ou de bom gosto, mas pensar com mais cuidado, com mais estratégia, né? Pensar sempre em evoluir, o que nós podemos ter a mais, né? E de um evento que eu vejo que está tendo essa evolução. Né? Então eu posso falar porque eu sou frequentador e gosto. Né? Não só eu gosto de ir, né, na Feira do Alvarinho. E é isso. Obrigado mais uma vez. Estamos todos. Estou muito feliz, estão todos acompanhando aí, participando. Estou vendo que está aumentando as participações, os comentários no vídeo, e isso me dá um gás muito grande para continuar o trabalho. Tá bom? Um abraço, fique com Deus. Tchau, tchau.